Olá, amigos, seguidores, espectadores da Tríade Sistêmica. Com prazer, estamos aqui para mais um episódio emocionante com vocês. Então, já pegue aí o seu café, sua água, sente-se, acomode-se e prepare-se para ouvir, porque hoje é um dia de grandes emoções. Atendendo a várias cartinhas e telefonemas e pedidos, nós vamos fazer algo diferente hoje. Já que a gente sempre traz os nossos convidados, apresenta, eles falam do trabalho deles. E assim como eu, que sou Carmen Hornick, advogada e professora e também podcaster. Chique demais, adorei o podcast. Tríade Sistêmica. A Patrícia, também podcaster da Tríade Sistêmica. Nós temos uma vida além do podcast. Eu acho que todos vocês já imaginavam isso. Mas o que nós fazemos? Então, hoje e talvez no próximo, né? A gente vai dedicar esse tempo, né, para informar para vocês, para mostrar para vocês qual é o nosso trabalho quando nós não estamos aqui no podcast entrevistando pessoas, trazendo assuntos, né, que a gente leva para nossa vida e para a vida de vocês, né? Exato. Sempre na tendência de trazer horizontes diferentes, expansivos para quem é da área jurídica, para quem se interessa nos conflitos relacionados, né, que são relacionados com a vida e que acabam, às vezes, lá sendo resolvido por um juiz, né? Então, para todos vocês que estão aqui conosco, eu vou apresentar para vocês hoje a doutora Patrícia Contar Andrade. Boa tarde, doutora. Muito obrigada. Não precisa dessas formalidades comigo, viu? Doutora, não, eu sou uma pessoa que, apesar de ser do direito, eu sou bem formal, não ligo para isso. Acho bonito. Chamo os outros também, principalmente quando eu não tenho intimidade, mas comigo é tudo na paz. Tranquilo, né? Tudo na paz. Então, vamos Paty, lá, vamos enfrentar as perguntas da Carmen agora, né? Eu não sei o que tem por vir aí, minha gente. Vai ser uma surprise. Vai ter muita surpresa. Vai ser uma hoje. surpresa pra mim, pra vocês, pro Lucas, que falou que eu tava olhando pra câmera errada, faz parte também, né? E aí a gente vai aqui com café. Isso, né? A nossa aguinha também. Aguinha, as cartinhas, tudo combina aqui, gente. Olha que beleza. A gente tá até combinando, Carmen, de azul. Não é? De azul, verdade. Em tom sobre tom com a Tríade Sistêmica. Tá chique. Então, Patrícia, Bora eu queria que você começasse contando para as pessoas sobre a sua história acadêmica, a sua formação, as suas escolhas, o que você fez, por que você fez. Eita, isso é uma vida, hein? Bom, vamos lá. Eu não queria fazer direito, né? Quando eu estava no colegial, no terceiro colegial, segundo para o terceiro, eu acredito, eu tinha uma professora de literatura, a tia Margot, e eu me apaixonei por literatura, eu sempre gostei de português, né, dessa parte, e ela, na época, a filha dela fazia publicidade, e fazia publicidade lá em São Paulo, na SPM, que é a Bambambam, né? E a tia Margot colocou na minha cabeça que eu tinha o perfil que era para eu fazer publicidade e eu engatei na dela. Naquela época lá em 98, isso, né? 99, que eu prestei vestibular. Ainda tinham aqueles manuais de profissão. Sei. Tipo, guia do estudante. Guia do estudante. Que você fica lendo lá, né? E aí eu falei para minha mãe, mãe, eu vou fazer publicidade. Só que eu quero fazer em São Paulo, porque eu tava me achando o máximo. E aí ela falou, tá, mas minha filha... É assim, ó, aqui em Campo Grande, né, que eu sou de lá, a gente também tem boas faculdades, então eu queria que você fizesse um vestibular aqui também. Aí, pra mim, era tudo São Paulo. Como a tia Margot, todos os filhos dela foram estudar fora, eu sempre tive uma vontade de sair, desde sempre, né, de fazer intercâmbio e tudo mais, eu botei na minha cabeça que eu tinha que ir pra São Paulo. E eu fiz o vestibular, só que eu combinei com a minha mãe. Eu falei, tudo bem, só que eu não vou fazer publicidade aqui, porque eu achava que naquela época era ainda muito fraco em Campo Grande. Ela virou pra mim, né, ela vai me matar, porque eu sempre conto isso, minha mãe sempre quer me matar. Mas minha filha, por que você não faz direito? Você combina tanto, você gosta de ler, você escreve bem. Exato. Mamãe é da área, vovô é da área, um tio do outro lado é da área, um primo, entendeu? Virou aquela... Eu falei, bom, como na minha cabeça eu não ia fazer mesmo, eu falei, tá bom, me inscreve aí. E ela me inscreveu em 2 universidades. Aí eu fiz o vestibular em uma, acho que foi início de dezembro, aí eu fui para São Paulo fazer SPM e USP.
Só que o problema é que a Patrícia aqui não estudou para SPM, para USP. Porque a concorrência é bem alta, né? E eu não tinha também noção. são as referências do Brasil em claro. termos de publicidade, né? E eu não tinha noção de como era um vestibular lá. Então, eu não fui preparada, guiada para estudar naquilo. Naquela época, eu acho que os colégios normais, que, por exemplo, não são objetivo, eles não são padronizados. Ó, você quer fazer medicina, tipo aqui em Cuiabá, eu sei que medicina é farina, não sei o que, tudo, né? Já guiado. Naquela época, não. Era o colégio normal. Isso. E você ia. E aí, eu cheguei na prova da SPM, claro que eu tomei um ferro, na USP também. Achei aquela prova muito louca, a da SPM, completamente fora da casinha, mas tudo bem. É a cara da instituição, né? Aí eu tava lá em São Paulo, minha tia morava lá, irmã da minha mãe. E minha mãe me ligou e falou, ó, você passou. Na ESPM? Não. Lá em Direito, Você passou aqui, na época era UNAESC, que hoje é tudo a Anhanguera. Eu falei, tá, é a melhor faculdade hoje? Porque ainda tinha outro vestibular lá. Ela falou, é a melhor faculdade hoje? Eu falei, pelas minhas pesquisas, está sendo considerada a melhor em Direito e tal. Eu falei, então eu nem vou fazer a Católica. Não vou fazer a Católica. Eu me recusei a fazer outro vestibular. E aí, voltei. Não, passei, claro, em publicidade e comecei Direito. Uma, porque eu não queria fazer vestibular de novo. Nunca passava pela minha cabeça ser aprovada e voltar, não aceitar aquela aprovação e fazer outra coisa. Meus amigos tinham todos passado também em algum curso. Então, eu não ia, né, na minha cabeça, minha avó professora, imagina que você vai ficar para trás. Né? A gente não recebia nada, então a gente deixava os nossos currículos, que não existia nada no currículo. Só o ensino médio terminado. Exato. Nos órgãos públicos, abrindo vaga, eles te chamavam, né? Isso nos estaduais. O único estágio pago que eu fiz foi no TRT, que aí a gente tinha um salário. Mas também era concurso. E aí a minha mãe sempre me incentivou muito a fazer os concursos. Então, abri o concurso pro TRT, eu acho que eu devia estar no 2º ano de faculdade. Eu nem lembrava do concurso. Aí, quando chegou a minha vez que eu passei, quando eu fui chamada, eu já estava no 4º ano. Eu nem lembrava. Era tanta gente fazendo. E aí, eu fui pro TRT, porque eu gostava de fazer várias áreas. Então, fiz civil, família, civil, criminal. Experimentando de tudo um pouco, né? Porque eu acho que o estágio é para isso, né? E Direito é um leque muito grande, né? Eu sempre achei assim, que em termos de profissão, Direito te dá uma liberdade de escolha muito grande. Mas não é fácil você concluir qual desse ramo você vai seguir. Qual ramo você quer, né? Até porque é bem isso, é muita escolha. E aí eu fiz concurso para o Ministério Público Federal, uma época, eu lembro que tinha aquela matéria de ADIM, ADECOM, né? Controle de constitucionalidade. Isso. E eu ainda não tinha visto na faculdade. Eu comecei a estudar sozinha, porque caía na prova. E era um concurso de 2 fases, eu acho. 2 ou 3 fases, era para estágio. Então, você tinha a prova escrita ali, marca xizinho, e depois a prova oral. Olha só, para estágio. Para estágio no MPU. E aí eu passei, só que eu fiquei com tanta raiva que na hora que eu fui para ser chamada, eles abriram outro concurso e não chamaram todos os que tinham passado. Falei, cara, eu ralei tanto para estudar, para passar nisso aqui, eu queria tanto. Até hoje, quando eu tô lá, eu passo na frente do prédio, eu falo, eu passei, vocês não me chamaram para estagiar aqui. Não é? Mas aí o estágio, eu sempre falo para os alunos, né, que a gente como professora, pelo amor de Deus, quem puder estagiar, eu tive a chance de poder estagiar, não precisar trabalhar, né? Muitas pessoas hoje precisam trabalhar, do trabalho. Não tem como estagiar. Eu falei, então, façam em máximos de áreas possíveis. Eu nunca estagiei em escritório. Tanto que, quando eu me formei, quando eu estava na faculdade, eu achava que eu queria magistratura. Sei. Eu falei, não, eu vou seguir a carreira da magistratura, porque eu sempre trabalhei com juízes, né? Então, eu gostava, naquela época, daquela dinâmica. Achava super bacana, né? Toda a imponência, o fórum, né? Você vai pro tribunal, enfim. Mas aí, quando eu saí, em 2004, final de 2004 eu me formei. Em 2005 a gente colou grau. E eu fui embora para São Paulo, que era um sonho. Eu ia falar, enfim, foi embora para São Paulo. Enfim, fui embora de Campo Grande. Com 22 anos eu fui para São Paulo, fui fazer uma pós, né? A intenção era ficar. Eu não achava que eu fosse voltar. Aliás, nenhuma das minhas viagens eu achava que eu ia voltar. E isso foi em 2005. Aí eu passei na ordem, fiz uma pós, um começo em Direito Empresarial. Porque eu comecei a trabalhar como advogada lá.
Eu nunca em tinha, São Paulo. Eu nunca tinha feito estágio no escritório de advocacia. Então, eu não tinha ideia de como era a dinâmica. E eu já tinha uns primos que moravam lá, 2 eram advogados, e um deles me indicou para um estágio com um amigo dele, que era um escritório bem pequeno, o que para mim foi bom, porque ele tinha a paciência de me ensinar, né? E a advogada sênior, que já estava com ele também, tinha essa paciência. Era na Praça da Sé ali, era no São Bento. E então eu rodava São Paulo inteiro nos fóruns. Olha só. Porque eu era uma advogada completamente júnior, né? E aí você vai aprendendo as nuances, porque aqueles fóruns imensos, ainda mais o Fórum Central, não sei se você já entrou no João Mendes. Não. Eu já nem lembro quantos andares são. O que eu aprendi com o povo de lá? Eles levam uma mochila. Na época, gente, era tudo papel, galera. A gente saía carregada não tinha de nada processo, digital, era no né? MOOC. Horas na fila da Xerox, da fila coçando o balcão, esquentando a barriga no balcão, literalmente. E aí, o que o povo, os estagiários faziam lá? Eles tiravam o salto, as meninas tiravam o salto, iam de sapato baixo até tênis, subiam no último andar que eles precisavam ir e começavam a fazer o fórum rodando. De cima para baixo. De cima para baixo, porque eles iam pela escada. Apesar de ter 9, 10 elevadores, eles iam tudo pela escadaria. E eu me matando em cima de um salto, né? De um sapato. Eu falei, quer saber? Mas eu demorei para me tocar disso. E aí eu fui fazendo estágio, aí é o Fórum Central, é o Fórum de Pinheiros. Então, eu conheci São Paulo literalmente pelo estágio. Olha só. Porque eu tinha que pegar metrô, pegar ônibus, né? Nem todo cliente pagava para o escritório um táxi. E muitas vezes o táxi era mais demorado do que eu pegar um metrô. Então, olha, rodei, hein? Eu fui para todas as zonas de São Paulo, Zona Sul, Leste, Oeste, todas. E numa época que não tinha GPS, né? Não tinha. E quando, às vezes, eu tentava ir de carro, e aí eu tinha que marcar no Google, assim, eu abri o Google, tipo, como eu vou da Sé para Pinheiros? Rua tal, vira à direita. Mas então você já está adiantada, porque teve uma época que a gente viajava com o mapa 4 rodas. Quando chegava em São Paulo, abria o mapa 4 rodas. Aí eu lembro dessa época, mas aí eu comecei a pegar no Google, eu anotava. Ficava 1 hora lá anotando o caminho. Ponto de referência. Pegar a marginal, né? E a gente que não é de lá, aquilo ali é um monstro de cidade, né? Então, no começo eu evitava fazer isso de carro. Mas foi maravilhoso o estágio, foi o Dr. Camilo. Aí de lá eu fui para outros escritórios, né? Eu fiquei, não lembro quanto tempo com eles. Fiz uma pós em Direito Empresarial, porque eu achei que eu queria trabalhar com a empresa. Fiz uma pós no Mackenzie, em 2006, foi 1 ano só. Depois, eu continuei trabalhando, mas sempre no contencioso. A maioria era contencioso. Mais ou menos, acho que foi 2008, que eu fiquei 5 anos em São Paulo, de 2005 a 2010. Eu fui para um escritório na área de contratos. Foi na área consultiva. Foi meu primeiro contato só com consultivo. Então, a gente já era um escritório maior, de médio porte. E eu, na equipe dos contratos, era só o sócio da área de contratos, uma advogada, nem sei se na época ela era sênior ou era do meio ali, né? Porque é júnior, não sei o que, sênior. E eu era a júnior, vamos supor, dos contratos. Então, a gente atendia a GE, que é a General Electric, na área de healthcare. E foi aí meu grande aprendizado com redação e análise de contratos, porque eles alugam e vendem equipamentos médicos. Então, raio-x, ultrassom, toda essa parte de imagens. Tomografia, essas coisas todas. E aí eu tive que aprender, né? E você fazia esse contrato de locação entre a GE e os hospitais e tal. Eles tinham os modelinhos e a gente fazia uma auditoria e tudo mais. Tipo um compliance. Exato. E aí, o que aconteceu? Depois de um tempo lá dentro, eles me pediram para ir para dentro da GE. Ficar alocada dentro da GE. Isso era um escritório que prestava serviço para a GE? Nós éramos terceirizados. Porque toda empresa, né, tem lá dentro o seu jurídico, mas o jurídico da empresa, ele não faz essas coisas. Né? Ele faz coisas mais específicas ali. E aí, o comercial, como a gente trabalhava muito com o comercial, analisando esses contratos, né? E eles pediram para o escritório, isso foi mais ou menos em 2008, desenvolver um software para o controle de contratos, como se fosse um IPROC, um PJE dos contratos deles. Entendi. Porque estava uma bagunça. Eles não tinham mais noção de quais estavam vencendo,
quando que tinha que renovar. Controle todo manual, né? Exato. Você imagina uma empresa... ali era na América Latina. Então, eu conheci vários comerciantes que atuavam no Brasil e América Latina. E tudo chegava em São Paulo. E aí, a gente contratou, né, o escritório fez uma parceria com uma pessoa do TI. E eu, junto com o TI, tive que aprender um pouco de tecnologia. Que bom, né? E com o pessoal do comercial. Eu não fiquei com o jurídico nessa época. Foram mais de 3 meses com eles, assim, nessa brincadeira. Eu fiquei dentro da empresa, sentada junto com o comercial, para eles me ensinarem né, o que era uma bobina de raio-x, o que era uma luz, o que acompanha um aparelho de tomografia, um aparelho de encefalograma, tudo. Então, eu tinha, na hora de pegar o contrato, vinha um anexo. Aquele, vamos supor, o Einstein, alugou tantas máquinas de raio-x. O que vai junto? Tantas bobinas? Quanto custa cada uma? Então... Isso é bem interessante da área jurídica, né? Porque a gente, né, estuda a matéria jurídica, mas quando a gente vai para o trabalho, a gente se envolve com o quê? Com a matéria da vida. Exato. Qual que é a matéria da vida? Com todos os seus detalhes. Tem a parte de saúde, tem a parte lá, sei lá, quando tem acidente de carro, aí você tem que saber das coisas, das peças do carro. Quando tem problema de avião, você tem que entender como funciona o avião. Exato. Então, assim... Você tem que entrar na vida do cliente que você está atendendo. Isso mesmo. Por quê? Porque a área jurídica está ligada ao quê? Aos conflitos. Em que áreas o ser humano tem conflito? Em todas as áreas da vida. E para você advogar, você tem que ter um mínimo né, de conexão com o cliente e com aquele assunto, né? Às vezes as pessoas falam assim, tipo assim, pra você fazer uma mediação. Ah, não, mas eu sou mediadora. Tá, mas você nunca conheceu aquele assunto, se você não conheceu o assunto, você não consegue mediar. Então, assim, é uma ciência, assim, que se espalha pela vida mesmo, né? E eu acho que isso é muito legal, né? Isso que você tocou. Porque a gente aprende aquilo ali e acha que é só pegar o modelo de contrato, as cláusulas que estão ali, né? Os ensinamentos do Código Civil e da lei específica, enfim, e montar um contrato. Pode até ficar bom, só que se você não conhecer o ambiente do seu cliente, não vai servir para ele. Isso mesmo. E nessa área que você está atuando agora de planejamento sucessório? É exatamente isso. O que a gente faz, né? O que se faz? Cara, a gente não contratualiza tudo de maneira personalizada? Tudo. Só que se eu não conheço o cliente, e eu ainda que foquei na empresa, né? Você também, nas pequenas empresas, empresa familiar, é um autoconhecimento. Eu acho que quanto mais, hoje, eu tenho 20 anos de profissão, quanto mais a gente se conhece, e aí o sistêmico traz isso pra gente, as terapias que eu faço desde sempre, aliás, aconselho a fazer terapia, é vida, trazem pra gente essa sabedoria de entender o outro, de num planejamento sucessório, você conseguir falar, Carmen, qual é o seu maior desejo aqui? Às vezes não é proteger o seu patrimônio. Às vezes é proteger uma pessoa da família. E se você foca no patrimônio, você vai entregar. Só que talvez seu trabalho não fique completo. Porque todo mundo, né, pensa muito nessa coisa de planejamento, como é que eu vou proteger aquilo que eu trabalhei uma vida inteira para ganhar, para continuar. Só que aquele chefe de família, o pai ou a mãe que buscam isso, eles conhecem toda a fragilidade da família. Né? Só que muitas vezes dentro da família isso não é conversado. Exato. Mas você como advogado, você tem que ter essa empatia, essa sensibilidade, não é, Patrícia? E aí isso vem muito do que você falou lá no início, né, também. Quantas áreas a gente já passou? Muitas vezes você passa uma vida tentando se encaixar numa área. Isso aconteceu comigo. Eu já tentei desistir do direito 2 vezes, já parei de advogar. Uma delas foi quando eu vim morar aqui em Cuiabá a primeira vez, que foi em 2010, não deu certo. E a segunda vez foi quando eu fui para a França, né? Que nesse meio tempo, em 2013 a 2015, eu estava na França. Mas era para fugir eu não estava mais querendo advogar. Você também achou que você nunca mais ia voltar para o Brasil? Eu estava também. Eu estava extremamente saturada. Desgaste. A gente ganha mal. Eu já tinha 10 anos de formada. Eu trabalhava com o tio, a gente teve muito problema. Hoje eu amo meu tio. Mas trabalhando a gente não deu certo. E eu falei, até quando eu vou ficar nisso? Então me deu sabe quando te dá uma azia, assim, você fala, preciso sair disso aqui? Aí veio a oportunidade, eu fui. Não me arrependo, acho que são coisas da vida, eu tinha que ter ido mesmo. Mas, assim, por quê? Porque eu não sabia, eu ainda não tinha me achado. Eram 10 anos de formada, mas assim,
eu admiro quem, igual a Juliana, nossa amiga, que falou assim, desde os 9 anos eu quero ser economista e advogada. Primeiro eu vou fazer economia, depois eu vou fazer direito. A vida dela seguiu. E ela se encontrou desde sempre na área de societário. Ela já sabia. São raríssimas as pessoas que eu conheço que sabem tão direcionadamente o foco. E o direito cada vez mais tem, né? Os episódios que a gente já fez aqui. Nossa. O último foi sobre inteligência artificial, sobre direito digital. É uma variedade que só aumenta. Você fala, meu Deus, para onde vou? E hoje eu falo para os meus alunos, né? Eu dou aula na área de direito civil e aula de contrato. Eu falo, olha, contratos são, eu acho uma matéria linda, teoria geral principalmente. E eu acho uma das áreas mais difíceis de trabalhar. Porque para você saber redigir um contrato, primeiro você tem que ter um português. Fantástico, é isso aí. É a parte de redação que conta, né? Tanto na questão dos contratos, quanto no acordo de sócios, né? Nessa parte de proteção patrimonial. Exato. O contrato social, os acordos, e protocolos. aí as pessoas têm muita ilusão hoje, né? Que eu tenho acompanhado pela internet, como você também deve estar acompanhando. Aquela coisa da inteligência artificial vai fazer para mim. Ou o Google, ou o ChatGPT. E aí eu falo, as pessoas não têm noção do que elas estão assinando. Né? Faz. E às vezes faz muito bem. Mas é o seguinte, e o seu lado? E o lado daquela família que só você conhece das preocupações? Eu não vou mentir, é uma mão na roda. A inteligência artificial otimiza muito o nosso trabalho. Eu acho, né, que a gente precisa realmente saber utilizar. Mas isso não quer dizer que vai dispensar do bom advogado, né, ter a noção geral do que é, saber exatamente o que ele quer, pedir a ajuda da inteligência artificial, mas fazer uma análise muito crítica do que veio ali e conseguir levar aquela proposição para a realidade do cliente. Até porque, tudo isso que você falou demanda raciocínio. Se você não tem esse raciocínio, o chat, qualquer coisa, não vai executar. E é o que a professora Simone Tassinari sempre fala. O que a gente entrega para o cliente, onde a gente deve ser remunerado, é no raciocínio, né? Então, é o nossa atividade intelectual que faz a diferença. Né? Por que a gente tem uma OAB tão reguladora das coisas? Porque a gente é tido como atividade intelectual. A gente usa, para usar o cérebro, minha gente. O cérebro está aqui para ser usado, a massa encefálica. Mas uma curta trajetória foi mais ou menos isso. Eu fiquei 5 anos em São Paulo. E onde você fez mestrado, em Patrícia? São Paulo, nessa época. Você fez mestrado Fiz mestrado em Direito Civil. Direito Civil. Aí minha dissertação final foi em contratos, que é a interpretação, que eu sempre esqueço, dos contratos e a interferência do Estado. Tem o livrinho para comprar. Que legal. Acho que tá na Amazon, se eu não estou enganada. Tem um livro. Depois que eu terminei, uma editora me chamou e eu publiquei o livro. Que bacana, Patrícia. Foi o primeiro livro que eu publiquei. E eu fiquei super, né? Eu falei, gente, né? Nunca imaginei que a minha... Que eu não... E aí, claro que eles chamam várias pessoas, passam nas faculdades, né? Mas tá lá até hoje, pela Neo Editores, acho que é uma editora meio mundial. Sei. Tanto que o contrato foi todo, os royalties, esse negócio, tudo em euro, tudo em... Negócio Nossa, bem, que bacana, eu já gostei. E tá para vender, tem para vender ainda. Eles ainda estão republicando, né? Refazendo as edições. E aí, depois disso, eu voltei para Campo Grande, vim para cá, fui para França. Nesse meio tempo aqui eu já publiquei... Acho que eu tenho 3 livros, Carmen. 3 livros, vai sair um agora em dezembro. Que é aquele que eu te indiquei, que na próxima você entra na leva. Certo. Que é da Império sobre exatamente isso, sobre a carreira. Como que a gente fez a carreira, né? E a gente gosta de escrever, então E um Patrícia, prazer. me fala um pouco. A gente tem conversado bastante sobre essa questão de planejamento sucessório, né? Nós estamos na mesma praia. Me diz uma coisa. Eu tenho ouvido você falar sempre da governança corporativa. Você quer me falar um pouco como é que você faz esse trabalho da governança corporativa dentro do planejamento sucessório? Claro. Ou se é uma coisa à parte? Como é que você está trabalhando isso? Eu não acho que seja uma coisa à parte. Eu acho que faz parte. Ele integra. Como a gente aprende com a Simone, né? O planejamento, primeiro a gente olha as pessoas, os relacionamentos e o patrimônio. Então, é um trabalho muito amplo.
e que demanda tempo se você quer fazer algo bem feito. Esses dias até a gente estava discutindo um caso lá com as meninas da mentoria, uma quarta-feira, de uma holding nula, que foi feita, o cliente chegou para revisar a holding ali, estava tendo problema, e quando a gente começou a olhar as coisas, falou, isso aqui é passível de nulidade, essa holding. Nossa. Pela forma como foi feita. E tem muito hoje, né, Patrícia? Porque holding virou moda. Gente E aí tem um monte de gente usando o chat GPT para fazer holding. A filha assumiu como se a filha tivesse tomado o lugar do pai. E ela falou, deixa eu arrumar isso aqui. E ela foi lá e fez uma holding no nome dela e do marido do filho, excluiu uma irmã. E a holding não é dela, tá? São os bens do pai. Eu falei, bom, ela integralizou os bens do pai na própria holding. Foi doado. Aí a gente viu, isso aqui é muito passível de nulidade. Então, como eu foquei, eu ainda nichei mais, né? Em empresas. E aí eu fico lembrando, agora eu entendi por que eu fui fazer pós-empresarial, porque na época eu não mexia com isso. Eu foquei na parte de compliance e governança, que o compliance é um braço da governança, né? E que eu sempre gostei bastante dessa parte. E desenvolvi um trabalho para pequenas e grandes empresas, pequenas e médias empresas. Então, empresas familiares que precisam ali organizar o ambiente do CNPJ. Certo. Então, muitas vezes, aquela família que, vou dar um exemplo, que são 5 pessoas, o pai, a mãe, 3 filhos, que trabalham juntos, mas que a empresa é toda desorganizada. Eles não sabem qual cargo ocupam, qual o salário, né? Às vezes o salário atrasa, como é que eu vou fazer o pagamento? Trabalham com fornecedores, porque são comerciantes, e eles também são fornecedores. Não tem fluxo de caixa, não tem quadro de carreiras e de evolução, de remuneração. É mais família do que empresa, né? Exato. Que é 90% dos nossos casos, né? E aí eles não entendem por que a empresa não cresce. Ou cresce até um limite e para de crescer. E às vezes vai para falência, né? Então, eu desenvolvi um trabalho dentro do planejamento sucessório, que a gente oferece, mas não também... É aquela coisa, não é toda empresa que vê ainda essa necessidade. Até porque a governança corporativa, como as pessoas costumam conhecer, ela é feita para grandes empresas, né? Você tem conselhos e mais conselhos. Isso, então, fazer parte do conselho e tal. Exato. Normalmente são para limitadas muito grandes, SAs enormes, né? Então, a gente vê muito lá em São Paulo, eixo Rio-São Paulo, essas coisas. É, o mesmo aqui. A gente tem notícia das grandes empresas do agro que tem aqui, que tem os conselhos já, né? Exato, que fez a governança completa. Então, uma coisa que a gente sempre fala, antes de começar a empresa, faça a sua governança. Porque a sua empresa vai começar com bases claras e seguras. Antes de montar a empresa, estou pensando em abrir um negócio. Então, vamos sentar aqui, quem que vai ser sócio, quem que vai trabalhar, é familiar? Como que é a entrada e saída de sócios? E a Nora? A Nora vai entrar? Porque o Brasil sendo um país, assim, jovem e não tendo a cultura de planejamento, a gente vai fazendo a coisa acontecer, né? Exato. E vai fazendo acontecer a gente não tem cultura de consultivo, do jeito né? que for. E não tem precisa educar, digamos assim, as pessoas para elas terem essa noção do planejamento. A gente chama advogado quando tá com a corda no pescoço. Isso. E você vê, os americanos, eles já usam isso faz tempo, né? E até um wealth plan, que eles chamam, ou seja, um plano de riqueza, um plano de prosperidade, né? E aí, como que a gente faz? A gente faz o atendimento. Ali eu já mapeio alguns pontos que eu considero complicados para a empresa. Tá? Então, eu não trabalho com as pessoas em si. É claro que a gente aprende ali, né? A gente aplica o nosso conhecimento sistêmico, a PNL, a comunicação não violenta, porque é o que você falou, a gente precisa ter empatia. Eu estou trabalhando com pessoas. As pessoas que montaram aquela empresa. E aí, normalmente, é por combo de horas, né? Por tantas horas. E aí, você faz, primeiro, um 1 a 1, às vezes com a família inteira. Você vai chamando 1 a 1, às vezes, para conversar. Aí você vai sentindo a necessidade. Às vezes, a pessoa não gosta de se expor na frente dos outros. Sim. Tem medo de falar alguma coisa e o pai fica chateado, a mãe fica chateada. Ainda mais familiar, né? Nossa. O outro irmão fica chateado. Então, às vezes, a gente precisa escutar separadamente. Aí, a gente começa a fazer o plano. Que é quem faz parte da empresa, quais são os cargos que eu preciso, dentro desses cargos, quem vai ocupar, política de remuneração, política de entrada e saída. É interessante você trazer essa situação, porque nessas entrevistas que você percebe, às vezes,
o líder, o que está gerenciando a empresa, ele nem é visto pelos outros como líder. O líder é aquele que não está ocupando aquele espaço. E aí entra o seu trabalho com o guto do ser humano, que é desenvolver essas lideranças, desenvolver nas pessoas as competências para isso. E o que eu acho mais legal, né? A gente faz todo esse acordo, aí faz o acordo de sócios, quando necessário um protocolo familiar. Então, tudo isso é dentro da governança corporativa e a familiar ainda mais específica, né? Porque é entre os membros ali, até chegar no compliance, que é o final, o braço final. E hoje, aí em dia, com a questão de desenvolvimento, né, do sustentável e tudo mais, para as empresas crescerem, elas precisam ter um compliance, precisam ter alguma causa. E o mais legal é que, assim, eu não posso trabalhar sozinha e nem quero. Porque eu preciso de um contador comigo, muitas vezes, para ajudar a empresa no financeiro. Porque eu sou advogada, não sou economista, né? Certo. Então, tem um contador. Às vezes, eu preciso de você e do Guto para desenvolver aquelas pessoas. E aí, dar uma ajuda, né? Tem, às vezes, psicólogo no meio para aquela empresa, né? Para as pessoas ali. Porque é família, né? Aí entra o trabalho colaborativo entre vários profissionais. É bem isso, né? É um modelo diferente de advogar, né? Porque não é você, eu faço tudo. Não, eu tenho uma equipe. Por quê? Porque uma empresa e uma família, especialmente, tem vários, digamos assim, vários pontos de vista que precisam ser levados em consideração. Desejos, afinal de contas, será que todo mundo deseja a mesma coisa? Né? E aí você precisa, sim, do ponto de vista também da visão ou do trabalho específico de cada profissional, né? Exato. Nesse cliente, por exemplo, eu fui chamada pela advogada que já estava fazendo planejamento sucessório e ela precisou de alguém para trabalhar com CNPJ. Ela falou, preciso de uma ajuda com alguém que entenda para desenvolver o CNPJ deles, né? Desenvolver tudo isso. E ela não trabalha na área de compliance e governança. E a gente ainda tem, então, tem ela, tem uma que faz a parte de litígio quando precisa, quando tiver, eles vendem muitas dívidas, então faz as negociações dessas dívidas, né? Aí tem uma tributarista. Então, montou uma equipe mesmo. E uma psicóloga para eles. Isso é muito bacana. É até outra coisa que eu ia te perguntar sobre isso. Quando você fecha o contrato, você já tem a sua equipe montada? Às vezes, eu tenho parceiros, mas eu não tenho assim, tem que ser você como parceiro. Eu gosto de ter várias pessoas, porque pode ser que você não esteja disponível para me ajudar naquele caso. Às vezes, você também não quer. E também tem uma questão que eu penso muito. Às vezes, o meu cliente se adapta mais com você. Às vezes, se adapta mais com o Lucas, com outro advogado. Né? Então, eu gosto de dar uma opção. Então, eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho uma parceira tributária, que é até da mentoria. Litigioso, a depender do tipo do litigioso, se é tributário, se é cível, eu chamo outra pessoa. O societário, eu tenho a Juliana, que é puramente societário, ainda mais quando o negócio é pesado no societário, ela domina. Eu que faço a parte, né, de governança e tudo mais. Você, com o ser humano na parte de desenvolvimento. O Ícaro, na parte do financeiro, ali, de ajudar as pessoas a desenvolverem o financeiro, inclusive. Fazer o planejamento financeiro, eles amaram o trabalho do Ícaro. Ai, que bacana. Ícaro é filho da Carmen, tá, gente? Por isso que eu tô aqui puxando saco. Aí eu fico toda feliz. O Ícaro é um parceiro. Tá até esperando você assinar o contrato. E um contador, que eu acabei de fechar uma parceria com um contador aqui. Legal. E aí, Patrícia, uma pergunta que, para quem é advogado, né, e ouviu toda essa conversa bacana, é possível advogar sem entrar no litígio? Eu acho. Eu tô conseguindo. Eu deixei o litígio há mais de um ano. E a pergunta que todo mundo quer saber, e ganha dinheiro? Ai, meu Deus, o que é dinheiro para vocês? Ganha. É possível, então. É possível. É porque o que a gente tem que ver? Que a gente vem de uma cultura acadêmica até, né? Que todos nós passamos. Que advogado, ele tem que ir lá e ganhar a causa do cliente. Advogado bom que briga. Ganhar significa que existe uma contenda, que é o litígio, né? Que é o conflito. E que do conflito alguém sai vencedor. Então, tem um vencedor e tem um perdedor. E o advogado bom
É o que ganha. aquele que ganha. Então, assim, quanto mais litigioso você for, digamos assim, em tese, o que se entende é que você tem mais chance de ganhar aquela causa, né? Então, a gente sabe que tem advogados, colegas nossos que vão para audiência e que de colega para colega não fala nem bom dia, porque se embrenha na causa do cliente e você, a advogada da parte contrária, você é meu inimigo. Exato. E aí, quando a gente fala em advogar sem entrar no litígio e sem ter essa postura litigante, porque é uma postura litigante aprendida na academia, as pessoas falam, não tem como ganhar dinheiro se não for assim. Pois é, né? E ainda tem gente nova que só pensa assim, né? Sim, tem gente saindo da academia, com essa certeza. Mas mesmo ele já tendo aula de mediação, de MASC, né, dos métodos alternativos, ainda assim, no pessoal de 18, 19 anos, ainda assim fica, né? Porque acham que... Eu detesto, vocês nunca gostei disso, de que o advogado bom é quem grita. Quem bate quem fala na mais mesa, alto. Tanto que eu tinha medo de fazer audiência no início, porque eu achava que eu tinha que ser assim. E eu nunca fui muito, né? Apesar de eu falo muito hoje. Eu sou mais desenvolta hoje do que eu era no início. Eu era tímida, morria de medo de não saber. E aí eu falo, cara, eu não sou essa pessoa que sai brigando. Eu cumprimento todo mundo o tempo todo. Se eu passar por você 10 vezes, eu vou te dar oi 10 vezes. E então, isso por um lado, assim, no início, você acha que é aquilo. Aí depois você vai descobrindo que aquilo não te satisfaz. E foi aí o meu desencantamento com a profissão, na época. E quando eu comecei a pós com a Simone, ano passado a gente esteve aqui com um grande doutrinador aí do Brasil, né? Um grande professor que passou por aqui, veio dar uma palestra e eu tive a oportunidade de conversar com ele. E falei, fulano, como que é? Você acha que dá para viver sem litígio, sem propor ação? Ele falou, claro que não. Eu tenho a minha idade. Ele falou, claro que não. Se você quiser ganhar dinheiro, não. Eu ouvi isso. Eu até sei de quem que você tá falando. Eu não quero expor a pessoa. Vai que ela escuta, vai se lembrar. Mas, assim, aquilo me decepcionou. Eu fiquei assim. Aí depois eu até comentei no grupo. Aí alguém falou assim, Patrícia, às vezes, não é só uma questão de perfil, é onde ele precisa estar. Né? E aí eu falei, beleza. O mundo é completo, né? Não existe a panaceia que sirva para todo mundo. Nós somos pessoas diferentes com necessidades diferentes. Eu não pego mais casos litigiosos. Isso não significa deixar o Poder Judiciário. Às vezes eu vou precisar. Sim. Mas eu tenho, por exemplo, divórcio em andamento, que é extrajudicial. Ele só vai pro judiciário agora porque tem menores. Então, o cartório ainda não faz. Beleza, mas tudo que eu puder fazer na área de cartório, eu acho uma maravilha. Aliás, é uma área muito boa para quem está começando a advogar, é advocacia extrajudicial. E você sabe que agora os cartórios já estão habilitados a contratar mediadores, né? É mesmo? Já dei meu nome pro cartório aqui. Que legal! Eles estão regularizando agora com o TJ daqui como que vai ser a contratação, o pagamento. Mas eles podem contratar mediadores terceirizados, que não sejam do TJ só, para atuar junto a eles ali. Que bacana, você vê mais um espaço bacana, né? E é bem interessante você trazer essa questão de... Existe espaço nesse mundo para tudo e para todos. E tem questões que mesmo né, nós não trabalhando com litígio, existem pessoas que precisam do litígio. Então isso. E tem que ter o advogado que vai atender elas nesse sentido. Né? Mas essa permissão é que a gente precisa observar que existe sim a possibilidade de eu resolver conflito sem ter que ser na briga de um ganha e outro perde. É aquela história, a gente sim pode fazer uma advocacia que exista o ganha-ganha. Exatamente. Né? Que todo mundo ganhe. Então, como a gente está terminando agora, Patrícia, eu vou fazer a brincadeira do bate-bola. Tá séria, gente. Ela só me chama de Patrícia, dá medo. É porque você é entrevistada. Ai, que chique. Vou fazer o bate-bola, que todo mundo gosta de brincar disso e eu adoro. Isso aqui é surpresa, tá? Pode dar ruim, pode dar com bom. a Patrícia. Então, vamos lá. Vamos lá. Você tem que me responder rápido, tá? É bate-bola. Bateu, voltou. Rapidão, tá? Então, Patrícia, um sonho que você ainda quer realizar? Viajar para a Turquia. Um hábito que te faz bem? Podcast. Uma pessoa que te inspira? Minha mãe. Uma frase que você carrega com você? Nunca pare. Um talento escondido? Meu? Eu descobri que ia falar.
Ó, que legal. Um momento inesquecível da sua vida. Quando eu me formei. A colação de grau. Legal. Colação de grau. Um livro, um filme ou uma série que marcou sua vida. O livro é o que a gente estuda. Levo seu coração no meu coração. Levo você no meu coração. Levo você no meu coração, né? Isso. É o do Dan Cohen. E achei que aquele livro abriu a minha mente para a parte criminal, da parte carcerária mesmo. Uhum. Filme tem um monte, eu não consigo pensar em nome rápido, mas o livro é esse, assim, eu acho. E teve um outro que eu li há muito tempo, que é O Último Bailarino de Mao. Nossa, o nome é sugestivo, já gostei. Sobre a era, né, do Mao Tse Tung. Legal. Uma música que levanta o seu astral. Aquela deixa a poeira, sacode a poeira. Levanta, sacode a poeira e dá volta por cima. Essa aí. Boa. Se você pudesse voltar no tempo, você... Eu voltaria lá para algumas vidas para trás, para saber quem eu era, como é que foi. Tipo, vidas passadas. Total. Tá. Uma conquista que te orgulha. Os livros que eu publiquei. O que não pode faltar na tua vida? Café. Eu achei que eram os gatos. Também. É que só pode uma. A primeira coisa que veio foi os gatos e café, cachorros. Ótimo. O melhor conselho que você já recebeu foi? Foi provavelmente da minha mãe. Finge demência e segue a vida. Uma palavra que te define. Audácia, talvez. Um lugar no mundo que você ama. Minha casa. O próximo passo que você quer dar é? Viver da minha arte. Bom, que seja abençoada. Que é o podcast. Para nós, né, a Carmencita, que é minha companheira. Né? Muito bacana, Patrícia. Eu quero agradecer por você contar a sua história, né, de momentos íntimos. Eu sei que várias pessoas que vão ouvir vão se espelhar em você, saber, né, que todo mundo, né, tem uma trajetória que leva a gente ao lugar onde a gente está. Né? E que nada do que acontece na nossa vida é por acaso. Igual como você falou assim, eu fui entender por que eu fiz pós-graduação empresarial. Então, assim, a vida é uma sequência de fato que às vezes a gente não entende muito porque está acontecendo, né? Mas no final, tudo vai se encaixando. Tudo vai se encaixando. Tem que ter paciência e deixar o universo agir aí, ó. Isso aí. Então, quero agradecer pela sua abertura, pela sua história inspiradora. Espero que todo mundo se inspire na história de Patrícia, uma história de vitórias, que continue assim. Obrigada. E quem tiver perguntas para fazer Patrícia, que quer falar mais sobre algum assunto, algum tema. @Tríade Sistêmica. Isso, lá no Instagram e no YouTube, né? E no YouTube a mesma coisa, @Tríade Sistêmica, Spotify também a mesma coisa. Para quem, né, a gente tem os canais lá todos na nossa página, basta acessar e se inscrever, compartilhar. É isso aí, você vê que aqui tem um privilégio especial, porque quando os convidados vão embora, a gente tem as perguntas para eles, mas a gente vai ter que chamar eles uma outra vez para responder as perguntas. Com a Patrícia não, gente, no próximo podcast ela pode responder. Respondo tudo. Perguntem. Obrigada, gente. Obrigada, Até gente. o próximo. Até o próximo.